Muito bem, começando mais um bate-papo maravilhoso aqui com vocês. Para você que não me conhece ainda, sejam muito bem-vindos. Sou Alex Nielsen e hoje nós vamos falar sobre hábitos simples que fortalecem qualquer casamento. Especificamente, 5 hábitos que eu trouxe aqui para vocês. Eu separei aqui, ó, bem rapidamente. Para mim é tão natural que eu tive que parar, porque são muitos hábitos. Mas hoje vamos começar com 5. Se vocês gostarem, eu trago mais hábitos aqui. E são hábitos para que a gente já possa quebrar, né, um estereótipo que é quem ama faz acontecer, quem ama não precisa ficar todo dia buscando, porque quem casou, não, amor, paixão, casamento é algo que se constrói todos os dias. Quem ama faz acontecer, com certeza. Mas quem ama também tem que entender que se não fizer todos os dias, a coisa simplesmente não anda, tá? O que sustenta um casamento, vocês vão entender muito bem isso hoje, o que sustenta um casamento não são gestos grandiosos, não, mas sim hábitos simples, repetitivos e com constância, tá? E com muita constância. São pequenas escolhas diárias que a gente faz, que criam vínculos fortes, vínculos duradouros, que fazem com que um casamento dure 10, 20, 30, 50 anos com qualidade. E por que eu tô falando isso, né? Com qualidade, eu tô dando números aqui. Eu fiz um levantamento recentemente, inclusive vou gravar um vídeo sobre isso, sobre tendências de casamento em 2025, vai estar aqui no canal em breve. Eu fiz um levantamento e desde 2023 para cá, 2023, que foi mais ou menos quando a gente saiu meio que da pandemia, nós estamos tendo um alto índice de divórcios. E sabe o que me espantou? A maioria desses divórcios, segundo a estatística que eu li, os casamentos não estão chegando nem a 10 anos. Os casais estão se divorciando antes dos 10 anos. E quando você vai buscar entender o principal motivo disso, é a falta de conexão que está baseada na falta de comunicação. Por isso que eu resolvi trazer esses 5 hábitos simples que podem sim fortalecer qualquer casamento. Qualquer casamento. Inclusive, se você quer conhecer um pouco mais sobre os meus livros e e-books, já deve ter algum livro ou e-book aqui programado aqui embaixo no link. Tudo está aqui embaixo na descrição, para que você possa conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal. Eu sou Alex e todo dia aqui no YouTube, de segunda a sexta pelo menos, eu tô falando sobre relacionamento, sobre família, porque essa é a minha especialidade, não só como sacerdote espiritual, que atendo centenas de pessoas e com uma demanda muito alta sobre, né, os seus relacionamentos, sobre suas questões conjugais, mas também como terapeuta sistêmico familiar que eu sou, com especialidade em casamentos e, claro, como tarólogo, são mais de 25 anos aí trabalhando com tarô de forma terapêutica, direcionadora, né? Relacionamentos é o ponto que mais pega e é o que eu amo fazer. São 14 anos que eu vivo aquilo que eu falo aqui no canal, exatamente. Fazem 11 anos, perdão. Não, 11 não, vai fazer 12 anos que eu tô casado com a minha esposa, 12 anos que eu tô casado com a Olivia, 2 filhos de 13 e de 11 quando eu gravo esse vídeo, nós estamos em setembro aqui de 2025, tá? E são 14 anos juntos de relacionamento, 14 anos. Então, tudo que eu venho falar, eu vivo isso. Tudo que eu faz que dá certo é porque eu apliquei. E também já passei muito perrengue no casamento, não, no sentido de ter altos e baixos, de muitas crises, e a gente vai crescendo. O importante é nós nos abrirmos para fazer com que o casamento vá adiante. Porque o fato é, você casou para durar só 10 anos? Eu acho que quando uma pessoa ela se compromete, né, ela se coloca à disposição de casar, é porque ela não quer durar só 10 anos, né? É porque ela quer que isso vá até o final da sua vida. Pelo menos é isso que eu quero com a minha esposa. E eu espero que era isso que ela queira comigo também. Não, é isso sim. É isso que ela quer comigo também, pelo menos é o que ela fala. Tô brincando, vamos lá. Bora, é o que ela fala assim, eu sei que é o que ela gosta. E bora lá, vamos lá. Primeiro, o primeiro hábito, quero não deixar não quero deixar esse vídeo, eu sempre tenho um papo muito aberto, muito leve com vocês aqui. E eu não quero deixar esse vídeo como uma lista aqui, tá? Apesar de eu ter feito uma listinha, mas eu quero desenvolver cada ponto dessa lista, porque isso realmente, se você aplicar essas pequenas hábitos,
vai fazer toda a diferença. E eu vou falar outra coisa. Pega um caderninho já aí, pausa esse vídeo, pega um caderninho e vai anotando, tá? Por quê? Porque muito provavelmente eu me conheço, eu não vou dar só 5 hábitos. Eu vou acabar no meio aqui, eu vou dar um hábito a mais, eu vou falar uma coisa a mais, então já pega o caderninho, vai anotando, que vai fazendo diferença. E bora, vamos lá. O primeiro hábito que eu separei aqui no meu roteiro, que é primordial, é uma coisa que eu já ouvi muito da minha esposa falar: você não me escuta, você não me ouve. Eu às vezes, até hoje, eu tenho essa hoje é menos, ela briga menos comigo com relação a isso hoje, porque eu me policio mais, mas não escutar, não dar atenção plena um para o outro no momento em que ele está conversando, falando, trazendo alguma informação. Isso é um hábito que vai desconstruindo, vai desgastando a relação, tá? Então é muito importante que o primeiro hábito que eu trago aqui para vocês é ouvir de verdade todos os dias. Todos os dias. Então, eu sei que a vida, muitas vezes, ela é correria, você trabalha, ela trabalha e tem filhos. Viu? Chegou a noite, é o momento que vocês têm, aqui é uma hipótese, porque eu não sei a vida de cada um. Chegou a noite, vocês têm lá 10 minutos, descansa, toma o seu banho, separa alguns minutos para ter uma conversa séria. Quando eu digo séria, eu digo assim, né? De um prestando atenção no outro. Pode falar besteira um com o outro, mas sem celular, sem pressa, com atenção total. Uma coisa que eu tinha esse vício. E a minha esposa, ela começou a me cobrar, falou: viu, você não presta atenção. E eu falei: como eu não presto atenção? Eu tô olhando pra ela, eu tô olhando, né? Eu tô aqui, O fato é que às vezes ela vinha falar comigo e eu tava mexendo no celular, eu tava vendo alguma coisa, ou respondendo um cliente, e ela tava falando, eu falei: não, pode falar. Pode falar que eu tô ouvindo. E eu aqui, e aí você pega metade das coisas, você não pega toda a informação. Então eu comecei a criar o hábito, e isso, quando a gente fala criar o hábito, criar um hábito é você se desfazer de outro, tá? Então eu tenho que me desfazer de um, consequentemente criar outro. Isso exige tempo, exige disciplina, exige perseverança e intencionalidade. Ou seja, eu tenho que ser racional, eu tenho que fazer isso todo dia, eu tenho que me policiar. Então hoje um dos hábitos que eu tive, quando ela começa a falar comigo, se é um momento em que eu posso parar, porque eu trabalho home office, se é um momento que eu posso parar, eu paro o que eu estou fazendo, eu pego o celular, eu viro ele com a tela para baixo, para eu não me distrair com nada. E aí eu viro para ela e vou conversar com ela. E paro para prestar atenção nela. Se eu tô no meio de alguma coisa em que eu não posso parar, ou porque eu não posso perder o raciocínio, eu falo assim, amor, é urgente, porque eu preciso prestar atenção aqui, né? Vamos fazer o seguinte, se me dá só um tempinho, me dá 5 minutos, pode? Eu converso com ela, se pode, porque às vezes é uma coisa que não é urgente, então eu termino o meu raciocínio e converso com ela, mas tem um diálogo, tem uma conversa, tá? E mais uma vez, não é falar sobre contas, sobre problemas, isso é importante falar, tem que ter transparência para não ter o que a gente chama de omissão, né, administrativa dentro do relacionamento, porque existe isso, mas é ouvir, se colocar ali presente para um ouvir o coração do outro. E eu já digo outra coisa importante, que é um outro hábito aqui que eu já falei para vocês que ia ter mais, então vamos lá. O casal é uma equipe. Um casal tem que ser amigo um do outro. Casal que não é amigo, casal que não troca confidências, casal que não expõe ao outro como se sente, como está se sentindo diante de tal situação, seja no casamento ou seja de fora, é um casal que está fadado a um possível fracasso, certo? Talvez ficou até meio redundante aqui, mas é isso. O que acontece é, quem é que você espera, melhor dizendo, que envelheça com você? É a pessoa que está do seu lado, é o seu marido, é a sua esposa, certo? Ok. Então, não quer dizer que você não possa ter amigos. Você pode ter amigos, você pode compartilhar segredos, tá tudo certo. Eu digo o seguinte, se a pessoa que tá com você, ela não sabe o que você tá sentindo, ela não entende quais são as suas emoções e vice-versa, dificilmente esse relacionamento ele vai ser saudável em algum momento. Vai ter muita exigência e pouca compreensão. Então é importante que o casal tenha essa intimidade. Então escuta, olha, ontem aconteceu tal coisa, eu quero conversar sobre isso com você. Olha, aconteceu uma coisa no trabalho, nossa, eu tô tão mal. Me escuta, e escuta de coração, não é pra dar palpite,
Não é tem que resolver. Porque o homem, ele por ser mais racional, o homem tem uma tendência de focar muito mais rápido na solução, tá? E aqui não é dizendo que a mulher não foca na solução, mas a mulher, ela vai pensar mais, ela vai criar mais estratégias, muitas vezes ela vai ficar mais presa naquilo. Isso não são todas, não é uma regra, mas normalmente é assim que funciona. E o homem, ele é mais racional, às vezes é mais objetivo. Então, assim, não, mas é só resolver, é só parar. E aí você fala, não, para aí, para de frescura, para de besteira, viu? Não faz isso. Entendeu? Você é homem, viu? Seja homem, né? Escuta. Né? Ser homem não é ser machão, ser bonzão, ser objetivão. Ser homem é escutar a mulher que tá do seu lado. É você realmente parar e escutar. É ter paciência, né? De entender o que tá acontecendo e falar assim, nossa, amor, como é que eu posso te ajudar? Como é que você gostaria que eu te ajudasse de alguma forma? E às vezes a única coisa que ela quer é ser ouvida. Não, mas aqui eu tô falando de questões mais problemáticas, tá? Não vamos sair fora do foco do assunto. Então busca isso, ouvir com o coração. Pequenas conversas no dia a dia, conversas para vocês darem risada, para vocês brincarem, para vocês trocarem essa intimidade, geram grandes conexões, mas muitas conexões, tá? O segundo gesto importante, ou o terceiro, porque eu vou numerar como eu coloquei aqui na minha lista, mas vocês vão acrescentando os extras aí que eu sempre vou colocando, tá? O segundo hábito que eu trago para vocês aqui é a gratidão. Demonstrar a gratidão todos os dias. E eu acho que isso é uma das coisas que eu, pelo menos, vejo toda vez que eu vou lidar com os casais, que eu vejo com os centenas de casais que eu já atendi, com os casais, com pessoas que eu atendo individualmente hoje, principalmente nos aconselhamentos. Eu tenho muito casal que vem, tenho muitas pessoas que vêm buscar a mentoria individual para como lidar com uma situação no casamento, e aí depois vem o casal junto, todo de uma vez. Inclusive, se você quer saber mais sobre isso, os links para entender como funciona o meu serviço estão aqui na descrição, tá? O que acontece é falta de gratidão. Tá tão acostumado, tá tão na rotina, tá tão no dia a dia, que um pequeno obrigado, nossa, você limpou a casa, pô, obrigado. Ah, mas ela sempre limpa, ela sabe que eu valorizo, mas fale obrigado. Fez o almoço, fale obrigado. Fale obrigado, tá? Reconheça, sabe, os gestos do outro todos os dias, dia a dia. Desde cuidar da casa, sabe, até apoiar numa decisão difícil. O obrigado genuíno, ele vai sempre lembrar ao outro que ele é visto, que ele é valorizado, tá? Agora, o silêncio gera um sentimento de ingratidão, tá? E isso é com certeza, é um dos maiores venenos conjugais que a gente pode ter dentro de uma relação, a ingratidão. Então, sabe, valoriza, chegou tarde em casa, viu como é que foi seu dia, como foi seu trabalho, senta aqui, deixa eu fazer uma massagem nos seus pés, ó, mais um hábito aí pra vocês. Procura saber o que o outro gosta de massagem no pé, gosta de, o que ele gosta, vai lá, faz uma massagem nele, nela, traz isso, traz essa, né, esses pequenos contatos, esses pequenos gestos que vão fazer total diferença, tá? Terceiro hábito que eu separei aqui para vocês, além dos extras, como eu falei aqui, né, que eu tô falando, praticar o toque físico, tá? Isso é muito importante. O que é o toque físico aqui? Todos nós temos 5 linguagens, pelo menos, na qual nós expressamos o nosso amor, tá certo? Ok. Dentre essas linguagens, tem uma linguagem que se chama toque físico. Nós temos que expressar as 5 linguagens? Temos. Procura aqui no meu canal, tem vídeo que eu falo só sobre as 5 linguagens. Acho que tem até uma playlist que eu falo só sobre as 5 linguagens do amor, tá? Mas trabalhar o toque físico aqui, independente se seja a linguagem primordial sua ou do outro, é o quê? Por exemplo, beijos mais demorados. Então tenta demorar no beijo uns 5 segundos. De manhã vai embora, demora uns 5, dá aquele beijo gostoso. Selinho de língua, como você queira, mas dá aquele beijo gostoso. Cria essa conexão. Por que 5 segundos? 5 segundos é o tempo que nossa mente, o nosso sistema, ele precisa para criar uma conexão química, para criar um clique ali. Sabe? Abraços mais fortes. Vai andar, anda de mão dada. Sabe, sentou no sofá um do lado do outro, pega na mão, faz um cafuné, sabe? O toque de linguagem, ele é extremamente importante, tá? Principalmente
Porque quando nós trazemos o toque, né, o toque físico na nossa linguagem com o outro, isso transfere para o outro um sentimento de segurança, de afeto, de eu tô com você, eu tô do seu lado, sabe? E isso, aos poucos, de pouquinho em pouquinho, isso vai aquecendo a intimidade, sabe? Isso lembra que o casal não é só parcerias e tarefas, né? Não é só cuidar dos filhos, não é só, né, o sexo, apesar que para um sexo de muita qualidade, precisa ter muita conexão emocional, muito toque físico, para que o sexo seja realmente de alta qualidade. Né? O casal, ele também é carinho, ele também é desejo, ele também é admiração, tá? Uma dica, um hábito extra aqui que eu tô trazendo, que eu me lembrei que eu acho que é fantástico, além desses 5 que eu tô trazendo para vocês, reconheça as características positivas do outro. Começa a reconhecer, resgata, porque você já sabe, resgata as características positivas do outro e começa a enaltecer. Começa a trazer isso de volta. E, gente, isso vai fazer total diferença no casamento de vocês, tá? Outra coisa. É importante que aí aqui é o quarto hábito que eu separei aqui pra vocês. Que é, sim, é importante vocês, né, depois de um tempo de casado, pela rotina do dia, filhos, trabalho, etc., é normal que o tempo de conexão sozinho de vocês dois diminua, tá? Isso é natural. O que não pode é se perder. Tá? Então é importante ter encontros a dois, sozinhos, regularmente. Mas para isso é importante, né, mapear a sua realidade. O que é isso? Eu tenho que entender se dentro da minha realidade, por exemplo, eu consigo estabelecer um dia na semana, ou a cada 15 dias, ou um dia fixo, é toda sexta-feira, por exemplo, ou a segunda sexta do mês, né, ou as 2 primeiras sextas do mês, ou a primeira e a última sexta do mês, sei lá. Eu preciso entender se dentro da nossa realidade como casal, não é só da minha, né, da nossa realidade como casal, se isso é condizente, tá? Por quê? Porque se não for condizente, se a loucura, né, se a dinâmica do dia a dia do casal, trabalho, filhos, né, estudos, etc., for muito bagunçada, né, não tem uma precisão de horários, se vocês marcam um dia fixo, a probabilidade de vocês não conseguirem estar juntos naquele dia fixo é muito grande. E com isso vem o quê? Vem uma frustração muito grande. E é claro, vai tirar o ânimo, vai tirar o tesão, vocês vão ficar meio xoxos, porque vocês esperavam que sexta-feira, toda sexta-feira vocês iam, né, ter aquele encontro e não teve. Então é muito mais fácil que vocês tentem, né, a partir do momento que vocês mapearam a relação de vocês, o tempo de vocês, a realidade do tempo de vocês, e vocês percebem que não tem como ter, olha, toda sexta é difícil, porque tem uma sexta que dá, tem uma sexta que não dá, é preferível que vocês criem um compromisso de pelo menos 1, 2, 3 vezes, 4 vezes no mês, vocês terem um encontro. E que esse encontro tente ser planejado pelo menos todo domingo, por exemplo. Ó, vamos tentar planejar o nosso encontro dessa semana, mas lembrando, se acontecer alguma coisa no dia, né, que é fora do controle de vocês, que não dê para ter esse encontro, ok, tá tudo certo, não deu, vamos marcar para amanhã, vamos remarcar, mas é importante batalhar por isso. E esse encontro é um encontro só de vocês dois, é um encontro sem filhos, é um encontro sem amigos, é um encontro sem distrações, é um encontro para vocês namorarem, tá? Pode ser um jantar simples em casa, bota os filhos lá pra mãe, manda pra avó, pra tia, pro cunhado, pro amigo da escola, bota os filhos pra fora e vai cuidar. Alex, mas a gente tá sem grana. Tá bom, faz em casa. Não precisa esse evento, se a realidade financeira ela não é propícia para isso, vai buscar fora, vai buscar dentro de alguma coisa simples dentro de casa. Não importa. O importante é que vocês tenham esse momento, seja dentro de casa, seja fora de casa, sempre alinhado à realidade de vocês, tá? E o quinto hábito que eu separei aqui para vocês é: sonhem, continuem sonhando e planejando as coisas juntos. É comum um casal no início do seu casamento ter sonhos, ter projetos, e com a correria do dia a dia, aquela coisa toda, vai se perdendo esses sonhos. Vão deixando de falar sobre eles. Então compartilhe os planos, resgata sonhos antigos, mesmo que sejam pequenos, resgata eles, mantém
mantenham, né, a sensação de que a vida ela é construída em dupla, porque casamento é isso. Casamento é trabalho em equipe. Sonhar juntos dá uma direção. Eu e minha esposa nós temos um projeto muito bacana, um projeto muito gostoso, que a gente tá ainda mais pra frente, a gente conta, mas é um projeto nosso, a gente fala sobre isso todo dia. E a gente sabe o quanto isso vai impactar a nossa vida de forma positiva, a vida dos nossos filhos. E a gente já sonha com várias coisas, né? E então isso é importante, isso dá gosto, te motiva aí a fazer, a desenvolver. Tem que ser projetos grandes? Não, como eu disse, não. Porque sejam pequenos projetos. Nossa, vamos planejar da gente ir num cinema que faz tanto tempo que a gente não vai sozinhos, né? Que casa já com o que eu falei no quarto hábito. Vai planejar. Vamos fazer uma viagem sozinho que a gente nunca fez? Vamos fazer essa viagem, sabe? Sonhar juntos vai dar direção. Sonhar juntos vai fortalecer a parceria, vai criar essa motivação para que um possa seguir ao lado do outro, realmente buscando o melhor que vocês podem viver dentro desse casamento. E claro, né, um sexto hábito aqui extra, aprenda a cuidar de você. O autocuidado é extremamente importante. É extremamente importante você cuidar da sua autoestima, cuidar da sua individualidade, cuidar do seu amor próprio, porque quando você se ama, quando você se relaciona bem com você mesmo, você transfere isso para o outro, né? Por isso que é um lema que eu bato sempre em você, é seu relacionamento, porque você é o espelho dos seus relacionamentos. Então começa a trabalhar isso a partir de hoje, me conta aqui nos comentários qual outro hábito você sugere para que essa comunidade aqui ela possa crescer, para que mais gente possa aprender com isso, tá bom? Curta, inscreva-se, compartilha isso, e se você quer entender mais como funcionam os meus serviços, meus atendimentos de tarô, aconselhamento terapêutico, conjugal, todos os links estão aqui, ó, na descrição desse vídeo, tá bom? E quando eu gravo esse vídeo eu tô para lançar um workshop de comunicação e intimidade para casais com valor super acessível. Acho que o link já vai estar aqui embaixo, tá bom? Beijo enorme no coração. A gente fica por aqui até o próximo vídeo. Valeu e que a paz esteja com vocês, toda a minha paz. Até mais. Valeu de novo.